Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração nessa data especial, Paixão de Cristo, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abençoar a sua vida e desfrute hoje esse dia maravilhoso aí com os seus familiares. Bem, meus amigos, mais um vídeo para a gente abordar os assuntos do Clube de Regatas Vasco da Gama, o nosso amor em comum e o seguinte, a gente vai falar aqui sobre a situação da cereja do bolo, nome aí do Lucas Moura sendo ventilado no Vasco, o Edmundo fazendo lobby para a chegada aí do Lucas Moura. Será se é o Lucas Moura que é a cereja do bolo? Ou melhor, você acredita na cereja do bolo? Vamos falar bastante sobre o processo de licitação do Maracanã, porque ontem obtivemos aí novidades sobre esse assunto e iremos abordar o assunto de dentro de campo, que não poderia ser outro. Reforços, e amanhã tem um jogo aí importante contra a equipe do Resende, às 10 horas em São Januário. Eu peço a você encarecidamente, você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, para poder se inscrever. Você que já foi inscrito e por algum motivo deixou de ser inscrito, te peço um voto aí de confiança, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora começar falando aqui sobre essa situação do jogo de amanhã. É um Vasco, um jogo importante, sim. Um dos últimos jogos aí preparatórios antes do jogo contra a equipe do Atlético Mineiro, que vai acontecer lá em Belo Horizonte no dia 15. E o Vasco joga contra o Resende. A tendência é que o Maurício Barbieri coloque força máxima para essa partida. Hoje ele finaliza os trabalhos aí e a gente poderá ter mudanças no time do Vasco da Gama, como a entrada aí do Juan Cruz, que recentemente foi contratado junto à equipe do Santos, Aureliano, que se recuperou de uma lesão, e o nosso Ivan deverá ocupar a vaga aí do Léo Jardim, um lobby muito grande aí por boa parte da torcida do Vasco para que isso venha a acontecer. Deixe aí nos comentários quais são as mudanças que você faria no time e qual o teu placar para o jogo de amanhã, que acontece em São Januário, às 10 horas da manhã, infelizmente sem transmissão aí da Vasco TV. Meus amigos, o seguinte, a gente teve uma atualização ontem sobre a situação do Maracanã. O TCE, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, decidiu que o governo do Estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, né, deve chamar as entidades, as instituições que querem administrar o Maracanã para o processo licitatório, certo? Esse processo seria aí por tempo temporário até que efetivamente todo o edital pudesse ser aí reorganizado pelo então governador do estado do Rio de Janeiro. A gente sabe aí que o TPU, né, que é aquele termo provisório que é concedido pelo governo do estado, já passou da data limite e hoje o Flamengo e o Fluminense estão lá de favor. Então a gente vai ter uma novidade com relação a isso na próxima semana e teremos aí a abertura finalmente aí do chamado público para aquelas empresas que estão ou clubes querendo administrar o Maracanã. Sobre a situação aqui envolvendo reforços, tá? Uma notícia que saiu agora na parte da manhã no Net Vasco
a gente coloca aqui para vocês, a gente teve um jogador oferecido aos Gigantes da Colina. Isso mesmo, se trata aí do meia Praxedes, acho que é esse o nome, do Red Bull Bragantino. Ele foi oferecido aí ao Vasco da Gama. Hoje, o atleta está sem espaço no Red Bull Bragantino, foi oferecido ao Vasco da Gama e o seguinte, ele custou aí cerca de 36 milhões de reais aí ao Massa Bruta, né? Ao Red Bull Bragantino. E é o seguinte, o nome dele está sendo avaliado com cautela aí no Vasco da Gama. Você conhece o jogador? Você acha que é um meia bom aí do Vasco? Né? Então, esse tipo de jogador que o Vasco está negociando. Bom, ontem chamou bastante atenção o Edmundo. Vários nomes aí sendo especulados para junho, né? Na segunda janela, para ser então aquela cereja do bolo, aquele jogador que vai parar o aeroporto. Você acredita? Sim ou não? Confesso que eu já acreditei mais. Mas o Edmundo, né, fez um lobby aí para um jogador que está retornando ao Brasil, que é o Lucas Moura, aquele que começou lá no São Paulo, que jogou no PSG, jogou no Tottenham, enfim. Vamos colocar aqui o que o Edmundo falou, que é muito importante. Vamos lá. Contratação, jogador que tem jogado, né, pelo menos as últimas vezes que eu vi, jogou em alto nível, está em boa forma física, está longe de ser um cara que vinha para final de carreiras. Já deve estar, se eu não me engano, mais de 10 anos. Não, mais de 10 anos na Europa, já deve estar tranquilo financeiramente, só que ele tem uma relação muito grande com o São Paulo. O São Paulo também precisa de um jogador desse nível. E lá no São Paulo, pelo menos nos últimos anos, eles fazem mais loucuras do que os dirigentes aqui do Vasco da Gama, mas eu gostei bastante, tenho certeza que a torcida do Vasco ia ficar muito feliz se o Lucas Moura fosse o contratado. Laureano, você tá maluco? Porra, tá replicando o que o Edmundo tá falando sobre o Lucas Moura? É um jogador que é muito caro. Seguinte, o contrato do Lucas Moura está terminando aí no meio do ano, certo? O Lucas Moura hoje que tem um compromisso com o Tottenham, lá da Inglaterra, um dos principais clubes ingleses. No dia 30/6 termina o vínculo dele, ele fica livre e ele quer retornar ao Brasil, perfeito? Então, é o seguinte, o Lucas Moura ali, que é aquele meia ali, clássico ali, seria, pela experiência que ele tem aí, sim, uma cereja no bolo, uma situação aí de muita expressão. Um jogador que tem 30 anos aí, que se encaixaria perfeitamente aí dentro daquele parâmetro cujo qual a 777 Partners aí almeja. Um jogador que ainda tem bastante mercado, que vale hoje, segundo o Transfer Market, 9 milhões de euros, né? Então é aquela situação que a gente pode ter aí esse jogador voltando aí para o Brasil e o animal, o Edmundo, um dos maiores ídolos aí da história do Vasco, deixando aí o seu parecer sobre isso. Deixe nos comentários a sua opinião. Agradeço muito pela sua atenção. Que Deus lhe abençoe. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Um beijo do gordo. Valeu.